Amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20, UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Ari Friedenbach. Prazer tê-lo aqui, vereador Ari. Prazer, é uma delícia estar aqui mais uma vez com vocês, participar desse debate que a gente sempre aprende mais alguma coisa aqui. Você é filiado ao PROS. Sou presidente municipal do PROS, em São Paulo. Eu não posso, pode traduzir para mim? PROS, Partido Republicano da Ordem Social. E também presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública e vice-presidente da CPI da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo, correto? Correto. Também conosco o professor universitário, eu gosto mais de apresentá-lo como promotor de justiça, José Carlos Blatt. Tudo Pode bem, ser? Zé Copé? Lógico, é um prazer estar aqui com você. Prazer aqui é no todo Gente meu. que Fala, né, com esses ilustres convidados aí, com os internautas, telespectadores e ouvintes. Também a professora Gabriela Lian Branco Martins. Prazer tê-la aqui, professora. Prazer, muito bom estar aqui com vocês. A senhora é diretora do Colégio Horizontes Uirapuru, correto? Isso, É isso mesmo? isso mesmo. E também conosco hoje, como eu apresento você? Precisa me ensinar como apresentá-lo. Afanásio Jazade. Dispensa a apresentação. Ensinar o Zancopé como... Nós trabalhamos juntos desde 70 Não precisa e contar. bolinha, né? Mas é sempre bom estar aqui no Gente que Fala. Um grande abraço ao Fausto Camunha e a toda a equipe. Chegamos juntos em 73 na Jovem Pan. Era isso? Não, você chegou em 73. Eu já estava lá desde 70. Fui registrado no dia 16 de fevereiro de 72. E depois saí... Em 80, fui para a Rádio Globo para ter o meu programa próprio e para participar da estreia do TV Mulher, que foi aquele programa revolucionário nas manhãs, não é? E quando da estreia da TV Mulher, a Globo quis tirar alguns elementos do rádio, quer dizer, tirar, para atrair a audiência feminina do rádio, do horário nobre da manhã. Então, eles convidaram para apresentar o programa na ocasião a Marília Gabriela, que já era repórter da TV Globo, o Ney Gonçalves Dias, que era âncora da Jovem Pan. Eles me levaram também o Clodovil, que fazia um programa na Jovem Pan, e foi também a Marta Suplicy. Só que a Marta Suplicy, ela não era para ir. A convidada, na realidade, era a prima dela, Heleninha Matarazzo, que era sexóloga. E... A Heleninha, se não me engano, ela teve que fazer um curso, ou tinha já uma palestra programada em Londres, Paris, e ela não pôde. Ela falou, não, mas eu tenho uma prima tal. E apareceu na nossa primeira reunião a Marta Suplicy, com o cabelo todo encaracolado, com língua presa. A pessoa, poxa, mas não vai dar certo, língua presa, com aquela cara, com um Fiatzinho 147 amarelo. E estreamos, então, em abril de 80, o TV Mulher. Mas é no rádio que o Afanásio é marcante. Tem uma audiência que dificilmente, acho que nunca será superada. É verdade. Foi em 83, em agosto de 83, o Ibope computou que o programa Patrulha da Cidade estava sendo sintonizado em 1.041.000 lares. E era pesquisa de flagrante, né? Sim. Então, batiam na porta, que rádio é que você está ouvindo agora? Não era aquele negócio com a rádio que você gosta de ouvir. Então, isso realmente... Não era um recall, era flagrante. Flagrante, exatamente. Então, esse número realmente, acho que jamais será alcançado, não é? E, pela Rádio Capital, em 85, eu bati um recorde que, segundo consta, é um recorde planetário na localização de pessoas desaparecidas, quando eu reaproximei duas primas que não se viam há 75 anos. Então, por essa razão, também entrei no Guinness Book, não é? E até hoje,
não houve nenhuma marca superior, né? Através de rádio, televisão, nada. Né? Aqueles que nos acompanham entenderam agora porque é difícil apresentá-lo. Este é o detalhe. Presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, cogitou a exumação do corpo do ex-deputado José Janene, morto em 2010 e apontado pela Operação Lava Jato como um dos operadores do esquema de corrupção da Petrobras. Mota relatou que a viúva do ex-líder do PP disse aos parlamentares que não viu o corpo do marido após a morte. José Carlos Blatt. Essa é uma novela, né? Começou com a novela da Petrobras, virou Petrobras e agora vai para a Petrochina, né? Que a China está comprando literalmente a Petrobras. E essa história de que não foi visto o corpo, tal, a gente precisa ver com bastante cuidado essa história toda. Obviamente que se ele estiver vivo, né? Dizem que estaria pela América Central, né? É muito grande. Seria fundamental saber dessa história toda, até porque é só um pequeno pedaço dessa história que é gigantesca e sendo gigantesca, ela só representa a pontinha do iceberg diante do escândalo de corrupção que nós vivemos nesses últimos anos, né? Tendo à frente o PT e os seus aliados, né, que simplesmente transformaram os demais investigados que eu tive o desprazer de investigar na minha carreira, né, em batedores de carteira. Vereador Friedenbach. Bom, eu acho essa história assim curiosa, né? Assim, alguém que foi enterrado e não está morto, acho que no mínimo desperta muita curiosidade de todo mundo como é que alguém consegue desaparecer dessa maneira. Agora, se existe algum indício de que ele está na América Central, precisamos investigar e achar onde que ele está tão bem escondido. Fanático. Bom, se há necessidade de investigador, mandemos para lá o Cabrini, né? Foi ele que descobriu o PC Farias também. Bom, olha, mexer com esse pessoal dá nó em pingo d'água. Esse Janene era um refinado bandoleiro. No velório dele, ou melhor, no dia do enterro, quem é que esteve ali testemunhando, né? Ou pelo menos acompanhando? Aquele Vargas, o ex, que já foi expulso do PT e está no Chilindró, está preso lá no Paraná. E mais 2 também que estão presos. Quer dizer, para ter testemunhas desse naipe, né? Então realmente paira uma tremenda interrogação. Agora, isso também não é inédito, hein? Isso já lemos em vários livros, já houve filmes a respeito. Eu acho que não custa fazer lá um DNA, porque veja um exame de DNA, porque veja só, ele foi sepultado nos ritos, se não me engano, islâmicos. Então o corpo tem que ser lavado, enrolado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E poucas pessoas presenciam esse ritual. E como o caixão saiu lacrado aqui de São Paulo, ele morreu no Incor. Como o caixão saiu lacrado, ninguém viu. Agora surge todo esse papo, não é? A viúva ou ex-viúva também está achando que pode ser. A família, não vão mexer, não. Sei lá. E se realmente ele estiver vivo, trocou de nome, está belo no outro lugar aí, mandando um dinheiro, sei lá o que, para a família. Sei lá, eu acho que para sanar qualquer tipo de dúvida... É conveniente, né? Claro, lógico. Não vai ser vilipendiado o cadáver, nada, que se faça lá o exame de DNA. Se faça com todo o respeito e, claro, obviamente, para tirar essa dúvida e tirar esse bode que está no meio da sala, porque a principal questão dessa CPI que é observar todos os desvios de todos os partidos, né? Então, coloca agora um morto no meio da sala, né, e passa a ser a discussão central. E não é a discussão central, né? Eu queria só fazer uma observação aqui para contribuir, que é o seguinte: eu acredito, não conheço profundamente, eu sou judeu e acredito que o rito muçulmano seja muito semelhante, com a maioria das coisas judaicas e muçulmanas são bastante semelhantes. Na religião judaica, quando a pessoa morre, não se coloca a mão no corpo, ele é envolvido num pano, é lavado, envolvido no pano e não é feito com caixão fechado. Então, e a exumação na religião judaica, acredito que na religião muçulmana seja muito semelhante, se exumar, se mexer num corpo, é uma coisa muito complicada. Mas, dada a situação, se faz necessário fazer um teste de DNA.
Mas acho que assim, a viúva não ter visto o corpo não significa que houve algum rolo, porque é o Manipulação. normal não se ver o corpo. E não querer mexer no cadáver também é normal pela religião. Agora, no caso desse, vai ter que mexer. Vereador Ari Friedenbach, este é um assunto bastante delicado e peço a tua permissão aqui para abordá-lo, né? Porque a sua tragédia é marcante, nós acompanhamos, a tua filha foi assassinada pelo Champinha, e nesse ato de violência que acabou, né, ferindo diretamente a tua família, tem uma outra discussão que diz respeito à maioridade penal, à redução da maioridade penal. E me parece que o senhor se posiciona contra, apesar do Champinha, na época, ter sido, na época dos fatos, ele era menor de idade. O senhor não é favorável? Não, entendo é direito, muito eu quero que o senhor importante explique. esclarecer, porque assim, quando fala que eu sou contra, então acha que eu perdoei, que eu não quero. Não é nada disso. Na verdade, eu construí ao longo destes 11 anos, quase 12 anos, uma tese que eu entendo mais efetiva e mais eficaz na punição dos menores. Então, o que eu defendo é não a redução da maioridade penal, simplesmente, porque o que acontece? Quando a gente fala de reduzir para 16 anos, você vai continuar internando na FEBEM, na Fundação Casa, aqui em São Paulo, por até 3 anos, coisa que na prática jamais acontece. Os menores ficam internados em média 9 meses na Fundação Casa, por mais grave que tenha sido o crime. Por outro lado, a gente vai continuar punindo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente jovens abaixo de 16 anos que cometem crimes gravíssimos. Então, a tese que eu venho defendendo é não a redução da maioridade penal, também por cláusula pétrea, que só pode mudar mediante uma nova Constituição, e eu entendo que sim, é cláusula pétrea na Constituição. Agora, mais importante do que isso é o seguinte: na minha tese, a gente deve punir criminalmente todo menor de idade, independente da sua idade, que cometa crimes hediondos ou assemelhados. O que eu quero dizer com isso é estupro, latrocínio, sequestro, homicídio e roubo a mão armada. Para esses 5 casos, eu defendo que não tem idade, importa o ato cometido. Então, o que eu proponho é que, para esses casos, eles respondam criminalmente numa pena proporcional, ou seja, de 1/3 a 2/3, conforme o artigo 26 do Código Penal, que é aplicado essa redução para os maiores, isso ser aplicado para os menores de idade, independente da idade, e, se condenado, cumprir pena numa unidade prisional da Fundação Casa, não colocá-los num presídio comum. Agora, o que eu acho gravíssimo quando a gente fala de redução da maioridade penal, que é tratar o assunto de uma forma muito simplista, é você transformar em crime um ato infracional de menor gravidade de um jovem a partir dos 16 anos e colocar ele num presídio, que a gente sabe que no Estado não manda dentro dos presídios, quem manda dentro dos presídios é o crime organizado, ou seja, você vai colocar um jovem vulnerável, ainda não formado, dentro de um presídio, que é gravíssimo, e não podemos deixar os jovens abaixo dos 16 impunes. Impunes que eu chamo é colocar simplesmente na Fundação Casa. É uma penalização? Mas para casos extremos, isso não pode ser adotado. Um exemplo gravíssimo aconteceu essa semana, que foi noticiado, o estupro de uma menina de 12 anos dentro de uma escola. Ela foi estuprada por jovens de 14 anos. Ou seja, se fosse aplicada a lei hoje, ou será aplicada a lei hoje vigente, eles vão ficar 9 meses internados por um estupro, 3 menores de idade, abaixo de 16 anos, que vão ser colocados na Fundação Casa, e 9 meses depois está tudo resolvido, e a menina com danos eternos para a vida dela, irrecuperáveis, que sofreu uma violência imensurável dentro de uma instituição de ensino, que é mais grave ainda. Então, acho muito importante que a gente aprofunde essa discussão, busque caminhos para punir efetivamente, com rigor, ou seja, a minha proposta eu acho que é mais rigorosa, na verdade, mas para esses casos extremos, tá? Crimes hediondos ou assemelhados, eu tenho chamado dessa maneira, mas não posso aceitar que abaixo de 16 anos, infelizmente a nossa realidade tem mostrado, que você tem jovens de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos, cometendo atrocidades. Acho muito importante que se cuide disso com seriedade, para que a gente não continue. O que vai se fazer? Hoje, você punindo o jovem de 16 anos,
você vai ter o criminoso que hoje recruta 16 e 17 para cometer ou assumir o crime, simplesmente nós vamos passar por uma faixa etária mais vulnerável, vamos começar a recrutar jovens abaixo de 16 anos. E junto com isso, o que eu proponho é, primeiro, o agravamento da pena do maior de idade que usa o menor para cometer o crime, ou seja, dessa maneira eu entendo que nós já vamos tirar muitos menores que estão cometendo crimes, porque o maior de idade não vai querer o menor por perto dele, porque vai agravar a situação dele maior de idade, assim como eu também defendo que hoje nós temos, aos 18 anos, ele que teve na Fundação Casa tem o que a gente chama de ficha limpa, ele não tem antecedentes criminais, que eu acho muito importante para que ele possa ter uma vida normal, entrar no mercado de trabalho, desde que ele não volte a cometer um crime. Eu entendo que a partir do momento dos 18 anos que ele tenha cometido um crime, o juiz tem por obrigação puxar os antecedentes desse hoje maior de idade, 18, 19 anos, 20, para saber se ele teve passagem na Fundação Casa. Se ele tiver passagem na Fundação Casa, que ele já não responda mais como réu primário. Então, eu acho que essas medidas simples, em vez de se mudar a idade penal, que na verdade é uma fantasia que acha que se vai resolver o problema, acho que a gente vai agravar o problema. Punir com rigor somente os que têm que ser punidos com maior rigor. Os demais, a Fundação Casa, e aí eu falo do Estado de São Paulo, tem um trabalho bem melhor do que na época da FEBEM, não mudou seu nome, mudou todo um padrão de atendimento. Hoje a Fundação Casa, no Estado de São Paulo, isso não é Brasil, no Estado de São Paulo, faz um trabalho bem melhor, com ressocialização, tanto é que nós temos os números de reincidência da Fundação Casa em torno de 20% e nos presídios é mais de 70%. Então, só daí a gente vê que o trabalho é bem diferenciado do que acontece nos presídios de maiores de idade. Afanásio. Eu concordo em termos. Em alguns países, não há essa delimitação de lapso de tempo para a pessoa ser punida. Não, não. Se um garoto de 7 anos cometer uma atrocidade, ele vai ser examinado por psicólogos, psiquiatras, enfim, vão apurar se ele tinha noção, se ele tinha consciência do que estava fazendo. Se não me engano, foi na Inglaterra que um garoto de 7 anos matou um amiguinho de 5, sei lá, uma menininha. Ele foi apenado com prisão perpétua. O que é uma atrocidade. Mas aí que está. Aí que está. Então, eu concordo com o vereador Ari, porque fala, bom, vamos 16 anos, tem esse negócio, daqui a 10, 15 anos, não, temos que reduzir para 14, para 12. Vamos eliminar isso aí, que seja uma norma penal em branco, não é que se diz? Então, aconteceu, vamos examinar o cidadão. E ele vai ser, então, ou não temos mais manicômios também, como antigamente, ele vai ser internado no hospital, ele vai ficar na cadeia, não é? Ele não terá condições de sair mais da cadeia, porque em outros países, o sujeito ele fala, olha, você vai pegar 30 anos sem condições de pedir qualquer tipo de benefício. E isso é cumprido. Não tem progressão de pena. Não tem. Agora, veja só, ontem, mataram lá no Rio de Janeiro aquele médico que estava pedalando numa ciclovia. 2 dias antes, aquele desembargador Ciro Garlan, ele botou na rua não sei quantos menores. Então é o seguinte, tinha que convocar esse doutor Ciro, que ele deve conhecer os assassinos. Deve conhecer, claro. Então, vejam só, o que está acontecendo? Lá no Rio, antes o que? Era bala perdida. Agora não, eles estão matando na ponta de faca. Pegaram ontem também uma garota lá na ciclovia e esfaquearam por nada, porque eles contam com a impunidade. Então não se sabe se eles têm 14, 16. Veja, aqui em São Paulo, nós temos um garoto na Zona Sul, com 12 anos, ele já foi preso 25 vezes. Sem habilitação? Sem habilitação, não, mas a última vez ele estava com 2,38 na mão. Esse moleque de 12 anos está crescendo. Então alguma coisa tem que ser feita. A família não tem condições de cuidar. Não tem. E quantos casos que eu, como repórter policial, cobri, de tiroteios, de polícia, a mãe e pai chegavam, graças a Deus vocês mataram meu filho. Eu gravei várias vezes as famílias falando isso. O sujeito ele tinha estuprado a irmã, a mãe, e a polícia matou num confronto, a família foi lá agradecer aos policiais, graças a Deus. Quer dizer, chega uma altura que não adianta você simplesmente, não, é problema da família. Não é. Se a família não tem condições, é problema da sociedade. Problema da sociedade, se é caso criminal, é problema do judiciário. Tem que isolar, tem que enjaular um cidadão desses.
Ele não pode ficar à solta. Agora, tem aqueles que são também irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Então, isso não sou eu que digo, então os psiquiatras, os doutores, está aqui o doutor Blatt, que lida com isso há tantos anos, tem aqueles que realmente não tem jeito, então tem que ser isolados. Em países diferentes, o sujeito ele não trabalha, eles botam uma bolota de aço na perna do sujeito, ele sai para ficar varrendo o quê? Acostamento de estrada. Ah, mas amanhã vai sujar novamente. É isso aí, ele vai novamente. Ele sai às 8 da manhã, fica até às 4 varrendo sujeira. Chega no presídio, toma um banho, janta e dorme com uma pedra. No dia seguinte, a mesma coisa. E com policiais armados de metralhadora, se tentar fuga, se tentar resgate e tal, eles atiram para matar. Agora aqui não, aqui é tudo levado não vai dar valsa. Posso só complementar uma coisa importante? Pois não. Acho que também faltou falar uma coisa importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente é absolutamente omisso o que se faz com um jovem que é um psicopata, um sociopata. Tem que haver uma... Eu lembrei por causa da sua colocação, Afanásio. Né? A lei não pode ser omissa. O caso do Champinha é um caso típico, que se fez toda uma acomodação jurídica para manter ele preso, mas isso não pode acontecer. Não tem que ser um quebra-galho, tem que a lei prever de forma clara. Um psicopata não tem recuperação, tem que ser afastado da sociedade. E o Estatuto da Criança não toca nesse tema. Isso precisa ser introduzido na legislação. Professora Gabriela, eu ainda gostaria de ouvir o Blatt, que é nessa área de justiça, de leis, para que depois a senhora nos expressasse como educadora, ok? Pode ser? Blatt. Bom, eu concordo em parte do que foi dito aqui. Nós não podemos seguir o caminho do critério biológico, né, que é o adotado atualmente, que é o critério da idade, pura e simples. De 18, rebaixar para 16, nós não vamos resolver absolutamente nada. O que disse o Afanásio, e com propriedade, o que disse o vereador também, é realmente necessário que se adote e se discuta o critério biopsicológico, mas não pela gravidade do crime, como o senhor propõe, mas sim pelo fator, como disse o Afanásio, o fator de consciência. Se o cidadão tem consciência do que estava fazendo, seja ele com 8, 9, 10, 15, pouco importa, ele tem que ser punido, seja o crime de maior gravidade ou seja o crime de menor gravidade, porque se você não punir o crime de menor gravidade também, simplesmente o cidadão vai escalando até chegar à morte ou estupro de alguém. Então, na perspectiva, o que está acontecendo no Congresso é realmente algo que preocupa, porque os traficantes vão continuar recrutando para trabalhar nas biqueiras, né, as pessoas menores de 16 anos. Então é importante que se faça um estudo sério e, obviamente, tendo consciência, agindo com dolo, vontade livre e consciente de matar alguém, estuprar, furtar, roubar, seja lá o que for, esta pessoa tem que ser responsabilizada como qualquer outro adulto. E assim funciona na Europa, assim funciona na Inglaterra, assim funciona em vários estados dos Estados Unidos, enfim, assim funciona em várias partes do mundo, sem qualquer problema. E aí, o que me parece que é fundamental, que a gente está deixando de lado, é que nós estamos buscando sempre a punição. E todo mundo está esquecendo algo que é de fundamental importância, que nós estamos simplesmente desprezando, que é a reconstrução da célula familiar. Que essa é fundamental na prevenção para que essas crianças e adolescentes não se virem, não se voltem à prática de crimes. Desculpe, antes eu só queria complementar uma coisa assim. Nesse projeto que eu vou apresentando, eu esqueci de falar, mas eu falo exatamente disso, assim, o jovem tem que passar por uma junta interdisciplinar com psiquiatra, sociólogo, juiz, advogado, para que seja examinado, promotor, inclusive, desculpe, esqueceram. Os legisladores esquecem da gente. Não, eu peço desculpas. Não, eu sei. Mas acho importante essa análise prévia, sem dúvida nenhuma. Professora Gabriela. Não, eu realmente não tenho a parte legal, né? Não é algo que eu entendo, então a gente também vai com um sentimento um pouco como cidadã, que seja, né? Na verdade, acho que tem que ter uma mudança nisso. O Brasil, acho que carece de educação, então o problema da falta de educação, acho que agrava tudo isso, né? Então a violência é agravada mais por isso. E concordo, gostei das palavras suas, de realmente ele ser punido, mas não colocado junto com o sistema carcerário normal, porque às vezes um rapaz de 14, 15 anos fez um crime, mas pode ser que ele consiga
não for um sociopata, né, um psicopata, ele possa ser recuperado através de educação. Eu acho que tem que ser nesses sistemas um trabalho de educação bem formal. Mas a senhora entende que alguém que já tenha, né, esse tipo de comportamento possa ser realmente, eu diria, redirecionado, alguma coisa, não sei qual é o termo correto. Não, mas é nisso que eu concordo com ele. Eu acho que os crimes muito graves, eu não sei até que ponto tem condições de voltar ou não, né? Se é uma primeira vez, se foi um acidente, se foi uma brincadeira, ou se foi realmente um crime de intenção, ou uma pessoa que não tem sentimentos mesmo, né? Um psicopata. Mas eu acho que os crimes menores, eles também devem ser punidos, como o promotor falou, mas ter um trabalho de educação mais intenso em cima dos Mas é que jovens. você fala muito em educação, tem muita gente super educada aí cometendo barbaridades. Nós tivemos aqui aquele juiz ladrão, o Nicolau dos Santos Neto. Ele chegou a ser o presidente do tribunal, quer dizer, super educado, não é tal, e meteu a mão. Esses aí que deram golpes agora na Petrobras, super educados, falando 3, 4 idiomas, tal. Então, é relativo, porque tem muita gente digna, batuta, entende, morando em favela, que fala nós vai, nós volta, mas tem dignidade, dá uma educação ferrenha e boa para os filhos também, não é? Então, quer dizer, eu entendi, educação, lógico, mas tem aqueles, é fundamental, mas nunca, é tal coisa, o sujeito ele vem com aquela sementinha de bandidinho de casa, é duro. Por exemplo, hoje você pega um garoto de 10, 11 anos, pega um negocinho desse aqui, ele entra na NASA. Ele entra na NASA, então ele derruba avião. E como é que fica? Um garoto de 8 anos. Então, existe isso também. Eu quero dizer que a educação é o seguinte, um país mais educado, que seja mais culto, ele vai votar melhor, ele vai escolher melhor, seja Não tem inteligente. dúvida. Esse é o problema, professor. Não tem dúvida. Eu vejo as pessoas elegendo pessoas que foram condenadas com... É verdade. Ou depois É verdade. vota e depois passa 6 meses, você pergunta em quem você votou. Nem lembra. Não lembro na hora que saiu da urna, né? Não lembro quando você dá, não sei, me deram um papelzinho na entrada, né? É verdade. Então, assim, se você tiver, de repente, bons políticos realmente eficientes, vai mudar a questão da violência, vai mudar a questão da corrupção, vai mudar tudo, porque tudo isso... É que assim, o que o Afanásio tem está dúvida. dizendo, de fato, assim, a gente tem gente da classe média alta também criminosa. é isso. Agora, somente através da educação, você minimiza o problema da incidência no crime, isso é óbvio. São duas coisas Agora, o sujeito em educado paralelo. ele é um né? gênio. Tinha um sujeito aí super educado, ele dava golpe, ele assinava de ponta cabeça, fazia, adulterava a assinatura das pessoas, falsificava, tal, era um super gênio, mas com a cabeça voltada para o mal. Não, tem gente que é do mal também. São exceções, Aí mas existe. tem que ser punido. Afanásio, Laurir do Tremembé. Autoridades paulistas e do governo de São Paulo não tinham garantido que o PCC era figura de ficção jornalística, Laurir do Tremembé. Ah, Laurir, garantiram para mim, viu? Eu era presidente da CPI do crime organizado. Então, nós fazíamos vistorias, inspeções em vários presídios e detectamos que havia essa sigla maldita, né, PCC, se formando e se espalhando nos presídios. E, na época, Mário Covas era o governador, não é? Um bola murcha. Quando fui falar com ele, ele disse, sabe o quê? O Estadão, numa rebelião, fotografou uma bandeira do PCC lá em Sorocaba. E o Covas falou para mim o seguinte, mas deputado, que é isso? Você vai atrás da imprensa? Isso é uma bandeira de escola de samba. Falei, governador, não é isso, nós temos ido a cadeias, a coisa demais. Lá no Tremembé, houve uma rebelião, arrancaram a cabeça de um cheia preso de matraca, né? e jogaram a cabeça no colo da juíza corregedora. Porque ela estava lá, não, deixa aí que eu vou entrar e eu vou resolver. Ela entrou, jogaram a cabeça de um preso no colo dela. Parece que ela está até hoje passando por problemas aí, tá, enfim. Então, eu fiz publicar no Diário Oficial, no dia 15 de maio de 97, sabe o quê? O Estatuto de Criação do PCC. O PCC, quero crer que seja a única organização criminosa no planeta que tem o seu estatuto num Diário Oficial, porque as autoridades não acreditavam. Aí, o secretário de Administração Penitenciária, seu colega, não sei o que lá, Marques, outro bola murcha, quando eu fui falar com ele, levei para ele a cópia do estatuto, manuscrito, tal, com alguns erros de português. Mas, deputado, senhor, olha só, erro de português. Falei, mas não, o senhor queria que eles contratassem o Miguel Reale para elaborar o estatuto, pombas? É demais. Então, não tomaram providência. Não tomaram. E a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. É a mesma coisa que fez o Alckmin agora, aqui com esse negócio de Cracolândia. A Cracolândia existia onde? Na boca do cinema, na boca do lixo. Um quarteirão, vereador, um quarteirão. Então, se você manda lá tropa de choque, manda lá o DENARC, sei lá o quê,
sufoca aquilo lá e resolve. Aí o que ele fez? Mandou espantar o pessoal. Mandou espantar. Então, hoje nós temos 300 Cracolândias por aí. Não é assim, não é desse jeito. Infelizmente é isso, viu, o ouvinte, nosso sintonizador. Lauri. Lamentavelmente, Lauri. Bom, hoje, quinta-feira, dicas da FIPESP com novidades mais alegres e divertidas por todos. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Do setor de eventos da FIPESP. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente conversa com a Gisele aqui no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também a nossa TV em Guarulhos, canal 3net Guarulhos e canal 20 UHF. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação às 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3net em Guarulhos. Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele.
Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, Zancopé. As famosas festas juninas da FIPESP vêm sendo realizadas há 15 anos, visando exclusivamente a união e confraternização entre famílias, dependentes e amigos. O espaço do evento possui capacidade para 5.000 pessoas. Como estão as vendas dos ingressos para este ano, Gisele? Acredito que este arraiá vai ficar na história, Zancopé. Já são muitos os associados interessados e todos com suas reservas feitas. Aliás, por se tratar do segundo maior evento da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, não há quem não espere ansiosamente por esse dia. E quem quiser aproveitar o ônibus fretado pela FIPESP, como deve proceder? Aqui em São Paulo, na sede social, estamos atendendo no saguão do prédio, logo na entrada. O associado deve pagar R$100. Preço da excursão, ida e volta em ônibus fretado, São Paulo-Serra Negra, Serra Negra-São Paulo. Isso lhes garante uma cortesia e um brinde surpresa. Além disso, também recebe um cartão que será validado como um vale-alimentação. Cartão esse deverá ser carregado pelo usuário com um valor de, no máximo, R$50 para os seus gastos com alimentação. O sorteio ao primeiro prêmio será um carro 0 km, mas e os outros, pode falar? Hoje eu vou matar a curiosidade falando de mais 4 prêmios. O segundo sorteado leva para casa um refrigerador 2 portas, modelo freezer embaixo e refrigerador em cima. O terceiro ganha uma Smart TV 48 polegadas. O quarto ganha uma lavadora com secadora acoplada. E o quinto sorteado leva um notebook. Os prêmios são convidativos. Para participar do sorteio, basta comprar o cupom a R$10 cada um. Vale a pena participar, não vale? Agradeço a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP, participando mais uma vez do nosso Gente que Fala. Grato pela tua atenção, Gisele. Obrigada, Zancopé. Boa tarde a todos. Conosco hoje o vereador Ari Friedenbach, o jornalista Afanásio Zazade, o promotor José Carlos Blatt e também a professora Gabriela Lian, que é diretora do Colégio Horizontes Uirapuru. Professora, escolas adaptam materiais para o mundo atual. O mundo muda cada vez mais rapidamente, a educação precisa se adaptar. Essas matérias, português, matemática, ciências, continuam como matérias fundamentais, não é? Mas onde é que existe essa conexão, por favor? As matérias formais, elas preparam, claro, para a vida também, mas e principalmente no Brasil, muito focada no vestibular, que é o Muro. Então, a gente trabalha com outras disciplinas que vão complementar a pessoa, que vão preparar para a vida, então, como cidadãos. Uma delas que a gente pôs, a gente denominou de problemas do homem contemporâneo, porque assim a gente pode abordar diversos assuntos, onde a gente trabalha toda a questão da cidadania, a gente trabalha a questão de valores, orientação profissional, empreendedorismo, educação financeira, educação ambiental. Para cada classe tem um aspecto, né? Um item preparado. Trabalhamos a saúde emocional, então o desenvolvimento de habilidades emocionais, que com crianças de 7, 8 anos. Além disso, a gente também, porque tudo isso vai usar no mundo adulto. Hoje, o mundo não precisa mais de um profissional que tenha só o diploma com notas 10 em todas as matérias, né? Ele precisa de um profissional que seja criativo, que resolva problemas, que saiba votar, né? que saiba votar O governo direito, não quer, o governo não quer. Mas é o que nós precisamos. Ao saber votar não é intoxicar ideologicamente a criança, né? Porque tem uns professores aí que, pelo amor de Deus, né? Principalmente os de história, né? Mas o professor, uma coisa assim, acho que todas as escolas dão pelo menos essa orientação, apesar de que a gente não está em sala de aula, é que o professor seja neutro na sua posição, né? Ele tem que mostrar todos os lados e não... A escola particular tem um A gente- controle maior, a né? gente Agora tem a que escola tomar pública é esse difícil. cuidado, né? Porque realmente o aluno acaba seguindo muito o que o professor, a ideologia do verdade. professor, né? Professora, isso é matéria? Problemas do homem contemporâneo e organização do trabalho intelectual? É um programa, Problemas do homem isso? contemporâneo organização do trabalho intelectual é uma metodologia que leva à autonomia frente aos estudos. Então, é uma outra coisa. Agora, problemas do homem contemporâneo a gente tem também atualidades
E também uma coisa que a gente faz diferente, eles têm 3 tipos de aulas de educação artística. Eles têm artes plásticas, teatro e música. Então, assim, o teatro também, para preparar, porque, na verdade, a gente está sempre encenando, né? E esporte? Então, na educação física tem que estar nas obrigatórias. Tá. É das obrigatórias. Ela entra assim como português e matemática, entendi. senão aí não tem muita opção. Mas essas outras disciplinas que estão preparando para a vida mesmo, né? Preparando para um profissional que possa estar escolhendo, possa estar... Quando a senhora fala isso, eu recebi do Afanásio, antes do início do programa, Arte como Terapia, livro para colorir. É para eu colorir aqui? Para colorir, Exatamente, é um presente do Antônio Medeiros, não aquele, hein? Sim. Antônio Medeiros, que é da Queen's Book, né? Distribuidor de livros de arte. Então, é um livro de arte diferente, porque é um livro de arte para colorir diferente, porque normalmente eles são em branco, não é? E tem os desenhos em preto para colorir. Esse aí ele é colorido, quer dizer, ele tem o fundo colorido e a pessoa então com os lápis de cor ele vai no geral aqui para projetar melhor. Então, estou trazendo de presente aí para o Fausto, para o pessoal todo aí, esse livro, um presente da Queen's Agora Book. explica, o fundo dele é É preto? colorido. Não, todo ele é colorido. Cada folha, cada página é uma cor diferente de fundo, não é? Sim. Então a pessoa colorindo, quer dizer, vai ficar um livro mais bonito, não é com aquele fundo branco que normalmente se vê por aí, não é? Esse é inédito no Brasil. E eu digo isso porque a Queen's Book é a que está também distribuindo o meu livro, 50 anos de jornalismo, não é? Então, nós estamos fazendo uma parceria, e uma parceria muito boa, tem dado um resultado ótimo até aqui. Agradeço a referência Ora, no que livro, isso. consto lá no teu livro. Você está lá também, exatamente, exatamente. Quem manda ser velho, né? O Blatt, STF confirma poder de investigação criminal do Ministério Público. Preciso ler mais aqui, eu prefiro que você aborde. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que o Ministério Público tem legitimidade para investigar. Aliás, o que vem fazendo já há muito tempo. Eu sou um dos pioneiros na investigação criminal do Ministério Público, a Afanásio esteve comigo, inclusive na época da favela naval. Nossa, né? é verdade. E aquela investigação se deu por conta não da Polícia Depois Civil Militar. Dos ladrões aqui da prefeitura, os máfia dos fiscais, fiscais, e aquilo enfim. redondou até na cassação daquele Rana Garibe, aquele Garibe, bandidaço, né? Estava na Chegou como Assembleia, deputado, nós fizemos um trabalho lá, foi caçado, Foi né? caçado Exatamente. exemplarmente. Aliás, depois foi condenado a mais de 20 anos de reclusão. Estamos aguardando agora. Mas ele está solto o aí, ciscando cumprimento. por aí, O viu? acórdão, precisa transitar em julgado, enfim, essa coisa de ficar recorrendo até o Supremo. Mas é importante dizer que o Ministério solto, Público Fernando? está solto. Condenado. Condenado e solto. Não, mas Porém, é ele tem Mas ele ainda ficou um tempo alguns preso, recursos né? pendentes no Supremo Tribunal Federal. Mas ele ficou preso por um período, Não, não foi? Eu prendi ele um tempinho, ele ficou preso Pouco um tempo? tempinho. Ele ficou preso? Ficou preso, sim, mas um pequeno tempo. Manteve algum Provisoriamente. daqueles lá que ficou preso. Vicente ou Visconde ficou preso. Esse aí Esse aí pegou uma foi condenado. pesada, Então, assim, foram casos importantes, inclusive, agora tanto se fala do tesoureiro nacional do PT, quem pegou o primeiro tesoureiro nacional do PT fui eu, no caso da Bancop, a Cooperativa Habitacional dos Bancários, em 2010, a investigação criminal se deu pelo Ministério Público. Então, são investigações fundamentais, porque às vezes a polícia não tem condições, por conta de ingerências políticas, de alcançar os verdadeiros criminosos que têm um poder imenso. Agora, o melhor mesmo é trabalhar em conjunto. Eu prefiro não fazer a investigação isoladamente. Hoje, a tendência é que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Ministérios Públicos trabalhem em conjunto, em harmonia, e deixar de lado a vaidade, aquela... difícil. É difícil. Mas isso não seria um passo difícil. para que a Polícia Civil, inclusive, se juntasse ao Ministério Público, servisse como se fosse o braço investigatório do Ministério Público? Nós temos, por exemplo, hoje, casos importantes de trabalho conjunto com a Polícia Civil, que praticamente é isto. Né? Na prática, o delegado e o promotor e as equipes de investigação trabalhando em conjunto, né? Sem qualquer tipo de ingerência, sem qualquer tipo de ingerência Mas eu acho, política. sabe o quê, promotor Blatt e Zancopé, doutor Ari, que se gastou muito tempo com isso aqui. Não, quem pode investigar, quem não pode. Poxa, qualquer repartição pública, se tem um problema, o que é o processo administrativo?
Não é uma investigação? E quem é que vai fazer, às vezes? É um contador, tal. Não é o promotor, nem o policial. Viu? Sabe o que eu brinco, inclusive? No Brasil, até pouco tempo. Uma auditoria, Até pouco isso. tempo. Investigação. Até cachorro pode investigar. O cão farejador, que está ali no aeroporto, pode investigar. E tinha gente como José Dirceu e companhia Bela, que não queriam que o Ministério Público investigasse. E agora se sabe por quê. Né? Agora se descobre o porquê esses políticos não queriam que o Ministério Público fizesse a investigação, né? Porque tinha que chegar neles. Como chegou? Agora é para valer, é isso que eu quero entender. É para valer. É isso que eu quero entender. Está a gente acompanha o teu trabalho. Consolidado. A gente acompanha o teu trabalho até há bastante tempo. Aí chegava num ponto que parava. Né? Você, em conversas, não em entrevistas, mas em conversas, de não posso ir além. Várias vezes você nos disse isso. A gente perguntava de você do andamento de tal processo e dizia, eu atingi o ponto máximo. Aí isso acabou. Acabou porque o questionamento de se a investigação começa ou não com o Ministério Público, isso já é ponto pacífico. Né? Então, é um grande passo que se deu em nome de toda a sociedade. Né? Não ganha o Ministério Público, não. Quem ganha, nem a polícia, quem ganha é a população, é a sociedade brasileira. Fica, então, agora, antigamente, quer dizer, antigamente não, atualmente. Atualmente, tem um inquérito policial. O inquérito policial, o inquérito vai para o fórum, não é? Sim. Então, chega na mesa do juiz, o juiz passa para o promotor. Para o promotor. E o promotor, tendo algumas dúvidas e tal, manda para o juiz de volta e o juiz devolve para cumprir cotas. A delegacia de polícia. Para que a polícia complete aquela investigação. Como é que vai ser agora? Veja, vou dar o exemplo do caso Bancop. Veio da polícia para prazo, eu não devolvi, porque sabia que havia problemas na delegacia de polícia, e eu fiz toda a investigação no meu gabinete. Né? Então, há a possibilidade do promotor Problemas iniciar... é o seguinte, ouvinte, tem policial que não quer saber, tem outro que quer tomar uma grana, tal, não sei o quê, sentar em cima do inquérito, tal. A verdade é essa. Não, eu sofri também com um problema tal. Não. Olha, tem muito ladrão na polícia ainda. E tem que ser extirpado, lamentavelmente. Quer dizer, em todo lugar, viu? Em toda instituição. Você vê, um juiz, lembra aquele lá do Rio, pegou o negócio do Reich lá, saiu, levou até o piano. Tem malandro, aquele negócio de educação, tem malandro de coturno, mas para todo lado, de toga, sem toga, não é brincadeira. Afanásio, essa pergunta vem pelo WhatsApp, é do Willer Pereira, Itaquera. Imagino que seja o Willer Pereira, WhatsApp. Afanásio, quero saber se você vai voltar à política. Não. Sempre votei em você. Não. Era seu ouvinte. Não. Eu, como político, depois de 20 anos, já fiz o que tinha que fazer. Eu, felizmente, em política, de tantos e tantas centenas de projetos aprovados, eu tenho a minha menina dos olhos, que é o Sistema Resgate do Corpo de Bombeiros. Foi o meu primeiro projeto, quando cheguei... Projeto não, foi uma idealização, porque eu tive que fazer uma indicação ao executivo, não é? Na época era o governador Quércia, não deu para implementar no governo dele, depois o governo Fleury, e implementamos, então, o resgate, o sistema resgate, que salva vidas, socorre a todo instante. Então, isso é o maior orgulho que eu tenho como legislador aqui em São Paulo. Então, depois de 20 anos, eu acho que tem outras pessoas mais jovens, com outras ideias aí, e a gente agora fica na fiscalização. A gente era fiscalizado, agora fica pegando no pé dos que estão lá. Vereador Ari Friedenbach, a sua avaliação, não sei se já respondeu, Ana Paula de Guarulhos insiste, a avaliação do trabalho realizado pela Fundação Casa nos últimos 20 anos. Bom, então, como eu falei anteriormente, eu falo com tranquilidade porque eu fui a unidades da Fundação Casa para conhecer. E acho importante a gente separar a Fundação Casa das FEBEMs no país. São Paulo está longe do ideal, mas é a melhor instituição no país para a internação de menores. Mudou quando era FEBEM, a gente tinha unidades de 1.500, 2.000 jovens com rebeliões diárias. Hoje as unidades, o padrão de atendimento da Fundação Casa são unidades de 56 internos, com alguma pequena superlotação, mas que é controlada através de colocar eles prematuramente em liberdade. Mas o trabalho de atendimento, de cursos profissionalizantes, de escola, de ensino formal, lazer, quer dizer, é um trabalho muito bem desenvolvido. Insisto, quero deixar muito claro que isso é São Paulo. No resto do país a gente tem seríssimos problemas de atendimento com jovens infratores, mas esse modelo de São Paulo precisa ser expandido para o país, porque é realmente um sucesso, insisto, tem muito para melhorar naturalmente, mas é um modelo para o país o que está se desenvolvendo aqui em São Paulo. Uma curiosidade, desculpa, Zé Copé.
O senhor esteve na FEBEM várias vezes, na Fundação Fundação Casa. Esse Casa. negócio de mudar nome também. Não, mas não é antes só era eu. RPM. Não, é enfim. que assim, mudou o padrão, não mudou só o nome. Eu queria saber o seguinte, nessas vezes que eu for lá, o senhor chegou a estar tete a tete com o Champinha que matou a sua filha? Não, eu nunca estive tete a tete com o Champinha. Espero nunca estar. Eu não quero ver esse elemento, porque ele não vai me acrescentar nada. Eu acho que parte da minha, entre aspas, lucidez se deve ao fato de eu não ter me colocado frente a frente com eles, porque nada vai me acrescentar. pergunto Eu isso. tenho ódio profundo, jamais perdoaria. Eu pergunto isso porque a TV Globo, através do Fantástico, fez um quadro certa feita de pessoas que tivessem sido vítimas tal, para perdoar. Então, justiça levaram aquele reparativa, japonês lá, restauradora. família Ota, né? Família Ota foi lá e é. chamou os PMs lá, que eram seguranças, que mataram, enterraram o corpo do garotinho, foram lá, perdoaram aquela Não, história. eu toda, assim, eu tal. quando muitas vezes me perguntam isso, se eu perdoei, não sei o quê, assim, eu não conjugo esse verbo para essa situação. Eu jamais perdoaria, eu não estou concorrendo à Madre Teresa. Eu, assim, em hipótese nenhuma, perdoo o que fizeram com a minha filha. Eu quero que eles sejam exemplarmente punidos. No caso específico, e por conta de ter dado muita imprensa, porque era uma menina de olhos azuis, classe média, e por isso deu tanto barulho, porque, infelizmente, lianas morrem todos os dias. Tá cheio de champinha por aí. Está cheio de champinha e está cheio de liana. Então, a minha forma de contribuir para a sociedade é não. Primeiro que eu não conjugo o verbo perdoar para isso, e é fazer um trabalho tentando ser lúcido, tentando usar os meus conhecimentos para a gente poder buscar Não, mas o que eu não soluções. entendo é o seguinte, o Mas japonês ele é vereador aqui em São Paulo, É. a mulher é deputada federal, agora estão, não, temos que punir. Pô, mas mataram o filho deles, foram lá, perdoaram na televisão, pô, e agora querem o quê? Sem, olha, Blat, desculpa, Blat. vai, eu já Beto me Caldas, irrito. da Vila Guacuri. Por falar em bandidos, como foi possível que o cartel dos trens e metrôs tivesse agido de 98 a 2008? Ninguém do governo do estado percebeu. Beto Caldas. Essa é uma investigação que está ao meu cargo, juntamente com os outros colegas da Promotoria do Patrimônio Público Social da capital. Há algumas novidades ainda que serão reveladas a seu tempo, de uma investigação que realmente causa bastante perplexidade. Falamos do Petrolão, mas tem o trem-salão aqui também, né? Ou seja, eu não tenho bandeira partidária. E eu acho o seguinte, só para o ouvinte poder entender, só para você entender, Zão Copé, é o seguinte, o dinheiro que surrupiaram dos cofres públicos nesse período todo, daria para construir mais 40% de linhas de metrô e de trem. Ou seja, quem pagou o pato nesse ato de corrupção horroroso, né, mais uma vez, foi o povo paulista. Não, mas só uma que coisa, compraram trens, se não me engano, aqueles trens espanhóis, Trens eles não espanhóis. cabiam na bitola. Na Na Ou bitola então, aqui do metrô. Reformaram Brincadeira. reformaram trens que já não tinha a menor condição de reformar. E às vezes você vê aí, a linha vermelha parou por isso, por aquilo, exatamente porque no metrô tem N problemas por conta do sucateamento da frota. Já veio sucateado. Por conta, obviamente, da corrupção. Ok. Professora Gabriela, como é que é Maria Aparecida? Está pulando aqui. Como a senhora vê o título de Pátria Educadora? Olha, Título ou campanha, sei lá como é que se não entendi Eu direito. vejo a Jargão, campanha, né? Jargão, slogan, sei lá, da slogan. governo federal, Eu vejo a campanha dele falando, mas eu não vejo isso na prática, né? Porque a gente só escuta coisas diminuindo mais ainda na educação, né? Então, ultimamente o problema do FIES, né? Todas essas questões. Então, eu acho que está vendendo uma coisa que na prática não tem acontecido. Não é Afanásio. o foco principal. Afanásio Pedro Janene de Campinas. Opa, Janene, né? Opa, Afanásio ressuscitou, Jazade, um né? excelente comunicador e jornalista, brilhante político corintiano. Como assim? corintiano, como não? Aí sim. Não, Que não é sei, isso? responde para o Sou Pedro. da em Moca, da Campinas. Zona Leste, corintiano, ué. Ué, que é isso? Juventino em segundo plano, mas corintiano. Como, Ju? Se é da Moca, é Tá bom. Juventino em primeiro plano. Não, aí é corintiano, Juventino. Corinthians, Corinthians. Também é Que corintiano. Opa, sofredor É, sempre. que é isso. Nem sempre, né? Nem sempre. Todos aí, todos? Também. Professora tem... Não, São Você vê, o Paulo. Juventus, inclusive, o Juventus subiu agora, né? Subiu, opa, no domingo foi subiu. Ah, Subiu de onde, pô? como de onde? Estava lá embaixo, subiu, já está na Subiu de A2 onde? e tal, que é Já tá isso? na- Opa, Perguntar pro Serginho, subiu de onde? A2, opa, que é isso?
Cair mais não tem para onde tem cair. pra onde cair, né? Lamentavelmente. A Rua Javari tem história. Bastante, Bom. bastante. Registrando aqui que hoje, 7h30 o programa Opinião Tricolor recebe o blogueiro do São Paulo Futebol Clube do site globoesporte.com, Daniel Perrone. É o Carlos Porte e a Aninha Salma, 76altv.com.br. Nós estamos chegando. Eu quero que você fale de novo sobre este livro aqui, Afanásio. Bom, é um Arte. livro que está sendo distribuído pela Queen Books, não é? Arte como terapia. Porque agora isso aí parece que é uma febre, né? Na molecada e tal, de professor preencher, que né? pode- E eu gostaria até que elas fizessem alguma manifestação a respeito. não é? Esse eu não conhecia, mas tem alguns semelhantes a esse. Exato. Pelo trabalho assim, minucioso, é nesse sentido que É, ele porque uma colorido é o arte-terapia, único que no tá- Brasil. Esse aqui está chegando. E você- Talvez é, daqui muito para frente bonito, vai tá? ser Muito copiado, né? bonito. E então crianças, pessoas que, sei lá, estão ficando doentes também com computador, Sem tudo, dúvida. então já estão recorrendo ao livro. Agora, sabe que está havendo o quê? Uma correria aos lápis de cor, sumiu, não tem lápis de cor na praça mais, por conta dessa febre de preencher os E não é para livros pintar aí, o né? 7, né, Afanásio? Não, olha, aí dá para pintar barbaridades, viu? Então, esse livro ele pode ser adquirido nas livrarias, são livros de arte, não é? E a Queen's Book é que distribui, repito, tanto esse livro como o meu livro de 50 anos de carreira, que eu estou completando, 50 anos de jornalismo, com depoimentos de vários colegas, amigos, companheiros dessa trajetória Inclusive do toda. Fausto né? Camunha. Do Fausto Camunha também está lá. E foram depoimentos colhidos, não digo a minha revelia, mas para minha surpresa, que eu não sabia. Foram assessores que coletaram esses depoimentos, né? E depois, então, reuniram num livro. E eu acho que ficou muito bom. Algumas escolas de jornalismo divulgaram isso entre os alunos, tanto que nós estamos já praticamente na segunda edição. Parabéns. Na segunda Vereador edição. Ari Friedenbach, antes do final do Gente que Fala, o senhor é vice-presidente da CPI da Sabesp. Qual é o quadro do momento? Bom, o quadro assim, a CPI já está nos finalmente, agora nós estamos preparando um relatório que eu espero que ele saia de acordo com as apurações e será encaminhado para o Ministério Público esse relatório para que tome as providências. Nossa função na CPI é levantar dados. Essa CPI foi constituída para examinar o contrato da Sabesp com o município de São Paulo. Existem questões gravíssimas no contrato e que nós estamos agora na fase final de preparação desse relatório. Tá? Só um detalhe, a Sabesp é uma empresa estadual e a Câmara Ela Municipal... é uma empresa de economia mista, 51% do Estado de São Perfeito. Paulo. Mas não é diretamente ligada ao município de São Paulo. Não, ela presta serviço para o município. Até o município Então é isso- contrata a Sabesp É para isso prestação que de a serviço. Câmara Municipal questiona, É, essa o prestação contrato. de serviço. A é isso? qualidade da prestação de Perfeito. serviços, A a prestação forma. de serviço em todo o seu... Ela é do tudo- governo, 50% do governo do Estado Quer dizer, de São a prefeitura Paulo. paga, mas deveria fiscalizar também. Não, na verdade, não, ela paga por uma prestação de serviço que não está sendo Exatamente, adequadamente prestada. exatamente. Era isso que Tá? eu queria destacar. E existem porque- uma série de problemas, por exemplo, de forma rápida, que a gente está no final, os concertos, nós temos uma perda de quase 40% na distribuição da água, ou seja, Que é um absurdo. 40% Agora, da água vereador, que sai dos reservatórios vereador, é perdida na pela distribuição. oportunidade, ninguém vai requerer lá um exame de sanidade mental ao prefeito, com esse negócio de ciclovia. Ele fez uma ciclovia na Vila Prudente que ela termina justamente num cano. O sujeito, ele estiver na bicicleta, ele vai bater com a cabeça no cano. Quer dizer, isso ninguém está fazendo nada para cutucar. Olha, Afanásio, é o seguinte, tá? Em relação às ciclovias, existe um projeto muito amplo das ciclovias. Eu não estou aqui advogando para o prefeito, mas eu conheço a planta das ciclovias na cidade de São Paulo. Apesar do que muita gente fala aí da imprensa, que não leva a lugar nenhum, existe um projeto Mas maior essas de fotos interligação. Não leva a lugar nenhum, é que Existem não tem problemas. ninguém usando a ciclovia. Mas assim, na verdade é um investimento a longo prazo, é uma mudança Pelo amor de cultural. Não, e o que ele está fazendo na Você na tem no Avenida mundo Paulista? inteiro, Eu Blatt, uso a ciclovia. Professora, Blatt, usa, professora. você tem Um momento, todos... vereador, um momento. Professora, Tem por que ganhar o favor. troféu. Ciclovia, Ganhou mas o eu vejo troféu. falhas. Deve ser a senhora mais uns 10. Pouca gente. Mas eu acho que Eu assim... trabalho dá uma pelo menos raiva 2 você no dias por trânsito, o semana carro de parar. bicicleta. Por favor, Não, mas tem esses que trajetos, registrar essas o Mas Blatt. tem aí. coisas absurdas. Por
por exemplo, Nossa. na própria Praça Com Vila buraco, Boim, ela pista- vem, pintando em aí cima ela do buraco, para, porque é o ponto de ônibus, aí ela continua. Então, nesse aí é momento que do está. ônibus, eu não Não, sei no o caso que da faz. Vila Boim, na verdade, houve uma mudança que eu fui a ferramenta dessa mudança, porque ela passava na porta de todos os restaurantes, todo o comércio. Lá tem mais de 20 estabelecimentos e estava atrapalhando profundamente. Então houve uma Não, mas mudança. na Madre então, Cabine também aconteceu usando e esse o Afanásio, prejudica até hoje a Afanásio, garotada lá da escola. então justamente o que aconteceu na Vila Boim vem acontecendo em vários lugares que está se adaptando, está se corrigindo. E haja dinheiro falhas do público projeto. para consertar a burrada Vereador Ari anterior. Friedenbach, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Grato pela presença. Obrigado pelo Mais uma convite, é um prazer estar aqui Professora sempre. Gabriela Lian Branco Martins, Horizontes, o Irapuru. Isso, obrigada Agradeço pelo a gentileza. convite. É a primeira É um que disse prazer. que a primeira que eu ouço que diz que usa ciclovia. Blatt, Zé Carlos Blatt, bom tê-lo aqui. Eu agradeço mais uma vez, é uma honra estar com o pessoal todo aqui da mesa, né? E com a direção do Gente que Fala, o Fausto, a Zenilda, você. Um grande abraço a todos e Aqui no Gente que Fala, não é? Espero voltar outras vezes. Um bom dia a todos. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.